Vamos continuar falando sobre a operação da Polícia Federal. A Polícia Federal encontrou ontem, na sala do ex-presidente Jair Bolsonaro, na sede do Partido Liberal em Brasília, uma minuta de golpe. O documento continha supostas razões para decretar estado de sítio no país. Nas redes sociais, o advogado de Bolsonaro, Fábio Weingarten, não é bem o advogado do Bolsonaro. O advogado do Bolsonaro é o Paulo Cunha Bueno. Mas o Fábio fala de tudo. Se manifestou sobre o assunto. Abre aspas. Tal documento apócrifo quer dizer sem assinatura, em tese é encontrado na sede do partido. Padrão do documento não condiz com as tradicionais e reconhecidas falas e frases do presidente. Tal conteúdo escrito depende mandatoriamente de ação conjunta de outros poderes. Não tem limite à vontade de tentar trazer o presidente Jair Bolsonaro para um cenário político com o qual ele jamais concordou. Fecha aspas. Já o advogado, para valer, de Bolsonaro, que é o doutor e jurista, professor Paulo Cunha Bueno, explicou que o ex-presidente, atenção para a explicação, o ex-presidente Jair Bolsonaro apenas imprimiu a minuta que foi encontrada na sala e que este documento é o mesmo que as autoridades já tinham conhecimento por Mauro Cid. Vamos ouvir esta explicação do advogado Paulo Cunha Bueno. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tomou ciência na data de hoje de que, no curso da diligência de busca e apreensão levada a efeito pela Polícia Federal nas dependências do Partido Liberal em Brasília, teria sido localizado um documento consistente na suposta minuta do que seria um decreto de estado de sítio. A localização do referido documento, como era de se esperar, principalmente no contexto da investigação deflagrada de hoje, rapidamente repercutiu e gerou rumor e celeuma nos veículos de imprensa, que imediatamente passaram a formar a suposição de que essa seria uma prova cabal do envolvimento direto do ex-presidente no objeto da investigação. A defesa do ex-presidente, portanto, vem a público esclarecer que referido documento não se tratava e não vinculava o ex-presidente de forma alguma a um golpe de Estado. Tratava-se, sim, de uma minuta que se encontrava armazenada no telefone celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, e que, por ocasião de sua prisão, havida em maio do ano passado, foi objeto de apreensão. O ex-presidente Bolsonaro, a fim de tomar pé de todos os elementos constantes na investigação que se encontra em andamento, solicitou a mim, na condição de seu advogado, que encaminhasse ao seu telefone celular, ao seu aplicativo de mensagens, o referido documento. O que foi feito na data do dia 18 de outubro de 2023. Recebido o documento em seu telefone celular, o presidente, que não é adepto de leitura na tela pequena, na tela diminuta de um telefone celular, solicitou à sua assessoria que procedesse à impressão em papel do documento. E assim foi feito. Resta evidente, portanto, que o documento apreendido na data de hoje é exatamente aquele que foi encaminhado por mim, na condição de seu advogado, contendo o quanto havia sido apreendido em maio no telefone do tenente-coronel Mauro Cid. Então, nós vamos prosseguir com outras notícias agora, vou continuar lendo outras notícias, mas só para você entender. Então, no celular apreendido do ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, no celular dele, apreendido pela Polícia Federal, tinha essa minuta. Num papel não oficial, não sabe-se lá como é que estava ali. Bom, esse documento que está no celular do Mauro Cid e que integrou os autos do inquérito da Polícia Federal, foi o advogado do Bolsonaro teve acesso, o Paulo Cunha Bueno. Então, ele olhou esse documento nos autos do inquérito,
documento que estava no celular do ajudante de ordens Mauro Cid, fotografou esse documento ou teve acesso eletronicamente a esse documento, que ele é o advogado, ele tem acesso ao inquérito, e enviou do seu celular para o celular do ex-presidente Jair Bolsonaro, a fim de que ele pudesse ler aquele documento, do qual, segundo o advogado, Paulo Cunha Bueno, ele não tinha conhecimento. Bolsonaro, então, recebeu no e-mail a cópia das mensagens trocadas entre o advogado e o ex-presidente Jair Bolsonaro já foram disponibilizadas para a imprensa, pelo próprio advogado. E aí, Jair Bolsonaro, recebendo do seu advogado um documento que integra o inquérito da Polícia Federal, imprimiu esse documento para ler e deixou ali onde foi localizado. Esse é o que está dito e, segundo o advogado, comprovado por ele. Bom, agora vamos prosseguir. Então, essa é a primeira parte do documento. Agora vamos falar eu continuar lendo a notícia. Você lembra da novela Dancing Days? Pepita Rodrigues deu um show, né? Sim. Vamos falar da Pepita, mas não desta Pepita. Segundo a análise da Polícia Federal, a Pepita de ouro encontrada com Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, é proveniente do garimpo. Então já deu tempo de fazer a perícia e apontar a origem. É do garimpo. O dirigente da sigla foi preso ontem em flagrante após busca e apreensão. Além do metal precioso, os agentes também encontraram uma arma de fogo irregular. Segundo o laudo da corporação, a Pepita tem aproximadamente 39 gramas e vale a quantia de, atenção, R$11.700. Valdemar deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira. Muito bem. A Polícia Federal decidiu convocar o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, para depor sobre os fatos revelados pela operação deflagrada ontem contra Jair Bolsonaro, seus aliados e vários oficiais militares. Mauro Cid deve explicar sua participação na elaboração de um plano para dar um golpe de Estado no Brasil. Os investigadores vão cobrar que ele entregue mais informações e detalhes sobre aspectos da trama que não foi citada no acordo de delação premiada que fechou com a Polícia Federal em setembro do ano passado. Então vamos lá. Vamos começar com Ricardo Rous, nosso querido professor Ricardo Rous. Nós temos aqui então uma primeira abordagem, um documento apócrifo sem assinatura encontrado com Jair Bolsonaro, documento esse que o advogado diz que, na verdade, consta do inquérito, foi enviado para ele. Uma Pepita, que não sabe, ninguém ouviu o Valdemar da Costa Neto, se tem quem deu para ele essa Pepita, como é que chegou, se é um presente, político recebe um monte de presente, às vezes alguns até que não devia receber, mas tá lá, a Pepita tá aí. E a arma de fogo, que é uma arma que ele diz de valor afetivo, que estava descarregada e agora dizem que estava registrada no nome do filho dele. A gente não sabe ainda, vamos aguardar. É cedo para tirarmos conclusões, nós não temos ainda fatos concretos, temos apenas versões. Como você vê o desenrolar desta operação da Polícia Federal e o cerco fechando unidirecionalmente contra Jair Bolsonaro? Começou com quadrilha de falsificação de carteirinha de vacina, depois não tinha as carteirinhas para entrar no cinema, no clube era de vacina, tinha outras questões também ligadas aos presentes recebidos por ele, e outros presidentes também tinham recebido, e agora esta operação. Gostaria de ouvir o seu comentário dizendo que é cedo para tirarmos conclusões. Esses são os fatos. Boa tarde, Capês. Boa tarde aos colegas aqui da mesa. Boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. Você está resumindo bem, inclusive minuciosamente aqui, Capês. É muito cedo para a gente tomar qualquer tipo de posicionamento. O que é fato dizer agora, com isso está sendo revelado, é que foi encontrado no escritório do Bolsonaro dentro do PL é nada. É algo que já tínhamos antes, que é a minuta de um grupo de pessoas no entorno do Bolsonaro, e isso a gente também já entende como um fato. Existiram pessoas no entorno do presidente da República que têm ideias antidemocráticas, que têm ideias, não faz sentido, ideias não boas. Enfim, isso é um fato. Agora, conectar isso a Jair Bolsonaro diretamente, que é o que está querendo criar.
Esperamos. É cedo para a gente entender e tirar qualquer tipo de decisão. Mas está sendo criado. O que acharam ontem no escritório do PL, o escritório de Jair Bolsonaro dentro do PL, é uma minuta que, de acordo com o advogado dele, já existia, foi encaminhado a ele pelo celular e ele imprimiu e lá ficou impresso, provavelmente há algum tempo, porque essa história da minuta encontrada com o Coronel Cid já é antiga, não tem nenhuma novidade aqui. Mas o que se ventilou ontem foi que era uma minuta de golpe encontrada no escritório de Bolsonaro. Então, a narrativa do que é vendido é uma coisa, os fatos vão se revelando muitas vezes outra coisa. De novo, concordo contigo que é muito cedo, como é uma coisa extremamente complexa e grave, a gente tem que ir analisando passo a passo, com muito cuidado. Até ontem é nada. No caso do Valdemar, a mesma coisa. Vale lembrar que o Valdemar já foi preso lá atrás, não é a primeira vez, na questão do mensalão, quando tinha toda uma lógica, ele já ligado, aquele momento ligado ao PT, agora ligado ao outro lado. Tá lá ainda, Valdemar da Costa Neto, com uma pepita e uma garrucha, eu nem sei dizer o nome da arma, que diz ele que tinha um valor sentimental, vou chamar aqui eu de garrucha lá. Se não tinha registro, tá correto, foi feito bem, muito bem feita a prisão e ele que se defenda em cima de algo disso. Já a questão da pepita, realmente é algo talvez até menor. Toda pepita vem de algum garimpo, né? Por isso que talvez o pessoal já saiu dizendo que era de um garimpo, já ouvi inclusive dizer que era de garimpo ilegal, pra você ver como a história vai sendo criada aí, mas enfim... eu acho que é muito cedo e a gente vai acompanhando passo a passo. Vou ouvir os colegas aqui, mas sempre é um assunto que a gente tem que tratar com bastante cuidado. Exatamente. Mônica Rosenberg, em meados do século passado, quando o regime nacional socialista subiu ao poder em 1933, implantou-se um novo sistema penal. Revogou-se a Constituição de Weimar e implantou-se o direito penal nazista. Estou falando em tese. Por favor, só estou falando em tese, doutrinariamente. Uma das características básicas do direito penal alemão durante o regime nacional socialista era tirar o direito penal do fato e passar para o direito penal do autor. Ou seja, você é punido por aquilo que você é, não por aquilo que você fez. E a consequência disso é a investigação concentrar-se em uma pessoa. Ou seja, buscar de todas as maneiras elementos para incriminar uma pessoa, quando, na verdade, nos regimes democráticos, as investigações devem se concentrar sobre fatos. Você investiga fatos e do fato você chega à pessoa. Eu estou à vontade para falar, Mônica, porque eu fui muito criticado quando, durante a Lava Jato, surgiu a investigação do triplex. E eu disse... O triplex foi arrolado, o triplex atribuído ao presidente Lula foi arrolado no processo de recuperação judicial da OAS. E não havia nenhum elemento que julgasse. Eu achei que aquilo estava começando a virar uma distorção da investigação dos bilhões e bilhões roubados da Petrobras, das irregularidades do CARF, dos financiamentos do BNDES, o que a Lava Jato deveria se concentrar nesses fatos e começar a investigar a pessoa do atual presidente Lula. E eu estou vendo aqui, portanto estou à vontade para falar, estou vendo uma investigação que começa, vamos pegar aqui a falsificação da carteira, agora vamos pegar o presente, agora vamos pegar o massacre dos Yanomamis, vamos pegar o desmatamento da Amazônia, vamos pegar a tentativa de golpe. Eu não estou dizendo se ele tem responsabilidade ou não sei, eu não conheço os dados da investigação. Mas eu queria também ouvir, além dos comentários que você vai fazer, esse tipo de abordagem, quer dizer... os fatos é que devem ser investigados. E tem tanto fato para ser investigado, começando pelo o narcotráfico, as organizações criminosas que dominam o narcotráfico no país. Será que nossas atenções têm que ser todas concentradas na investigação do ex-presidente Jair Bolsonaro? Independentemente se tem os fatos ou não, a investigação é que vai dizer. Vamos lá, boa tarde Capês, boa tarde você que está nos ouvindo. Vamos começar com essa questão aí da personalização da investigação. É certo que o fio condutor de todos esses atos seria o presidente Bolsonaro. Se ele não fosse o presidente, nenhum desses fatos que estão sendo trazidos aqui teria sido crime, teria sido um problema para a nação. Mas o que me parece é que está acontecendo como foi nos Estados Unidos quando prenderam Al Capone. Você começa a procurar pequenos detalhes, você vai atrás do pequeno e assim você vai prender o grande chefão daquilo que está errado, porque pelas grandes coisas não vamos conseguir. Então, atirar para todo lado está me parecendo mais o que aconteceu na época do Al Capone, que nós vamos encontrar um detalhe, uma pepita, né, a arma com valor afetivo.
Não são essas coisas que configuram um grande problema, porém elas talvez sejam a justificativa jurídica que vai nos permitir punir alguém que, como líder do governo, chefe de Estado, descumpriu a lei e não teve a grandeza de cumprir o seu mandato como o povo brasileiro esperava dele. Agora, tem uma questão aí que é muito importante esclarecer, que é assim, são duas arenas onde tudo isso se discute. Uma é a arena jurídica. E na arena jurídica, você realmente tem que ter absoluta certeza da culpa. Se houver uma dúvida, né, indúbio pro réu, eu estava te perguntando, beyond a reasonable doubt, você só condena se houver certeza absoluta, e por enquanto está difícil achar provas, tem indícios, etc. Porém, na outra arena, que é a arena política, a arena social, a arena de nós, pessoas, seres humanos, eleitores, nessa arena tem que ser o contrário. Se houver dúvida, não pode haver aprovação, a gente não pode passar pano, não pode continuar elegendo, não pode continuar colocando no poder pessoas sobre as quais paira a dúvida. Então, ok, não vamos condenar juridicamente, tudo isso vai ser discutido, vai ser analisado nos autos, provas, o processo, o devido processo legal, gente. Não está divertido? Todo mundo que, na época da Lava Jato, via lá o pessoal da esquerda dizendo o devido processo legal, as regras não estão sendo cumpridas. Agora, é a extrema-direita que está dizendo o devido processo legal, as regras não estão sendo cumpridas, as posições se inverteram. E que bom, porque todo mundo tem mesmo que defender o devido processo legal na arena, na esfera jurídica. Na esfera política, se há dúvida sobre a forma de comportamento, sobre a improbidade, sobre o compromisso com a ética e com a moralidade de qualquer governante, ele tem que estar fora dessa arena. Bom, querido Alessandro Azzoni, do ponto de vista jurídico, eu sinceramente espero que haja uma análise ponderada, objetiva, imparcial e profissional, né? A Polícia Federal, o Ministério Público são órgãos de Estado, não pertence a esse governo ou àquele outro. Por isso que são as duas instituições mais importantes na recuperação dos valores democráticos desde a Constituição de 5 de outubro de 88. É isso que nós esperamos. Claro que a guerra das narrativas, no campo político, eu acho perfeitamente, como disse a Mônica Rosenberg, acho tudo isso perfeito. Agora, para cercear a liberdade de pessoas, para extrair delações após prisões prolongadas, que acabam logo no dia seguinte à delação, contrariamente ao que diz a lei e a Constituição, acho que aí nós temos que também defender o devido processo legal como um dos pilares de sustentação de qualquer democracia. Se não existe devido processo legal, não há que se falar em defesa da democracia. Alessandro Azzoni. Primeiramente, boa tarde a todos os telespectadores, capês, colegas de mesa. É o que a gente espera, né? Que esse devido processo legal seja conduzido de uma análise contundente, né? Uma análise profunda e não seja subjetiva a simplesmente a uma questão de guerra política. Eu acho que o que aconteceu com o Valdemar da Costa Neto, eu acho que foi lógico, teve que fazer a busca e apreensão dentro da sua residência, mas os dois fatos que foram, que justificaram uma prisão dele, são fatos muito pequenos perto do que nós temos, assim, uma pepita de 39 gramas e uma arma velha. Então, quer dizer assim, lógico, se ele tem uma arma irregular, é um crime, então ele tem que se justificar sobre isso. Mas é uma questão assim, é uma pressão muito grande por um crime muito pequeno. Então começa a se ver assim uma desproporcionalidade nas questões das ações. Na questão de Bolsonaro, eu acho que tem que ser tomado cuidado, porque lógico que ele é o foco da atenção agora. Existe, dentro dessa narrativa toda, tem outras provas que foram encontradas, como a gravação, como a mesma questão do CID, foi encontrado documento com a denominação Copa 22, onde tinha uma arrecadação de R$100 mil, que era para despesas de hotel, alimentação e material para o pessoal ir para Brasília. Então, como está se buscando os financiadores, então eles estão chegando nesse ponto que o CID, que era o braço direito, poderia estar ligado diretamente a Bolsonaro, mas as ações poderiam ser autônomas do CID com um grupo. Então, a relação ainda é muito tênue, assim, muito fina. Eu acho que não está muito
não tem uma prova muito contundente para fazer essa ligação direta com o presidente Bolsonaro. Mas concordo plenamente, era a minha fala que eu ia dizer aqui, como a minha colega disse, é justamente no aspecto político. Nós estamos vindo para um processo eleitoral nas grandes capitais, no Brasil inteiro, nos municípios, e a questão da ampliação do poder de Bolsonaro, ou da continuidade de Bolsonaro, agora começa a ficar manchada. Então isso já começa a dar uma força para os adversários que são apoiados pelo PT, justamente contra o apoio, ou aqueles que possuem apoio do Bolsonaro. Então, no aspecto político, é totalmente destrutivo. Eu acho que isso abala muito forte a questão da imagem do presidente Bolsonaro, porque é aquela situação, eu não sei até onde essa prova é verdadeira ou até onde esse processo vai. Só que politicamente pode desgastar a imagem de Bolsonaro, o Bolsonaro pode ficar fora, por exemplo, de uma campanha em São Paulo, no Rio e dentre outras capitais. Isso pode ser muito prejudicial. Então, o único cuidado, concordo, acho que tem que ter o devido processo legal, justamente para que não haja excessos, mas politicamente foi completamente abalada a imagem de Bolsonaro. Deise Ciocari, a imagem mais visível da serenidade. Deise, o Brasil hoje de uns 15 anos para cá, virou o país da espetacularização. Espetáculos trazidos pela mídia, grande mídia, que ganha dinheiro com isso, ganha likes, né? Ganha likes, ganha audiência e fica nessa polarização. Então, hoje nós estamos discutindo o grande espetáculo. Tem minuta ou não tem minuta? Tem falsificação de carteirinha ou não tem falsificação de carteirinha? E aí, Bolsonaro, vamos moer o Bolsonaro ou não vamos moer o Bolsonaro? Enquanto isso, nós estamos terminando o ano com 250 bilhões de déficit fiscal, 250 bilhões. As estatais estão acumulando um prejuízo de 3 bilhões de reais, pior desde 2015, governo ainda da Dilma Rousseff, hein? Conseguindo ser pior que da Dilma Rousseff. E o Brasil está parado nessa questão. É Bolsonaro daqui, Bolsonaro dali. Ou seja, isso em primeiro lugar desvia o foco da economia, da administração e gestão do governo, das coisas que realmente afetam a vida do brasileiro. E, em segundo lugar, não sei se o Brasil está copiando tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, parece que ecoa aqui. E o Trump tem enfrentado, o Donald Trump tem enfrentado uma oposição ferrenha do sistema geral de justiça norte-americano, várias cortes ali nos estados, indiciando ele cada hora por um escândalo, e a popularidade dele só vai aumentando. Como é que você faz uma análise aqui de todo esse contexto, Estados Unidos, Brasil e do que estamos passando? Boa tarde, Capês. Boa tarde a todo mundo aqui da mesa. Tu tocou num ponto que eu adoro agora, eu não consigo nem me aguentar aqui, que é a tal da sociedade do espetáculo, né? Que eu estudo muito isso, escrevi um livro sobre sociedade do espetáculo. E a gente realmente, tudo que acontece nos Estados Unidos, a gente ecoa, né? No mundo inteiro acontece assim, né? As grandes potências a gente acaba ecoando. Tem um livro que eu acho que é incrível e fala muito bem dessa história bem recente do Brasil, quando eu digo recente é de 2022 para cá, que é a biografia do Abismo, do Thomas Traumann e do Felipe Nunes. E eles falam que essa solidificação na política brasileira não tem mais questionamento. Então, a gente vai ver nas eleições de 2024 a polarização entre Lula e Bolsonaro e a gente vai ver isso em 2026. Então, não é mais aquela questão partidária, PT e PSDB. Então, isso já aconteceu, já está solidificado. E toda essa operação da PF, de um certo modo, ela fortalece ou abala um lado. E os dois lados da política brasileira hoje são Lula e Bolsonaro, né? Então, não tem como fugir disso. Sobre essas questões mais importantes, por exemplo, o déficit brasileiro, a economia, elas ficarem de lado, de novo, o livro do Traumann e do Felipe, ele fala muito disso. E aí tem algumas questões na ciência política que a gente estuda muito, que é a tal da dissonância cognitiva. O que acontece? Como a gente vive numa sociedade do espetáculo, onde o que é bom aparece, o que aparece é bom, a voz, e a Mônica e eu estava conversando sobre isso nos bastidores, a voz mais histriônica acaba aparecendo. Então, quando alguém quer discutir um déficit, quer discutir questões mais ponderadas sobre mudanças climáticas, isso exige das pessoas um esforço cognitivo muito mais alto. Então, eu tendo a
repelir esse tipo de informação. Mas quando vem alguém gritando, fazendo uma operação espetacular, isso é mais fácil de eu assimilar. Então, essas frases de lacração, polícia invadiu a casa do Valdemar, polícia fez isso é muito fácil de entender. Isso acaba dando mais notícia, mais like, e aí numa sociedade que a gente vive, onde o que importa é aparecer, é óbvio que essas notícias vão dar mais destaque. Mas eu acho que daí o que vem a partir disso, e de todo esse estudo do Thomas, é que a gente vai ter que começar a se policiar para não cair nessa cilada da sociedade do espetáculo que o Debord falava desde os anos 70. E aí, só para fazer uma análise do que foi dito aqui, acho que tem um ponto que a gente tem que pensar. Essa operação da PF, é claro que ela está mirando o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas até agora ela chegou no que a gente chama de cozinha do Palácio do Planalto. Tá? O ex-presidente ele tem uma ou outra ligação ali, mas o núcleo duro que está sendo investigado é o da cozinha do Palácio do Planalto. A Polícia Federal, por enquanto, tem indícios e tem provas. Então, essas provas estão sendo investigadas. Por exemplo, tem a questão do general Heleno, que falou que a ABIN tinha que intervir nas eleições. Então, é a cozinha do Palácio do Planalto, por enquanto. É óbvio que o Bolsonaro está ligado a isso, porque faz parte dos últimos 4 anos de governo dele. E aí, só para fechar aqui, não me estender muito, mas em relação ao Mauro Cid, a PF alegou que toda essa investigação ela não surgiu da delação do Mauro Cid. Por isso que ele vai ser ouvido de novo, porque o que a PF descobriu estava à margem do que o Mauro Cid tinha dito. Então, agora eles vão chamar o Mauro Cid e vão dizer, vem cá, ou tu conta tudo ou tu vai perder o benefício da delação. É óbvio que existe uma motivação política, é óbvio que a gente não consegue mais falar de política brasileira, e eu reitero o Thomas Trauman, a gente não consegue mais falar de política brasileira sem falar na polarização e sem falar em revanchismo. De outro lado, a gente tem que pensar que até onde vai essa corda da democracia com esse revanchismo político, porque a gente tem também, do outro lado, embora o STF esteja autorizando uma investigação da Polícia Federal que é justa, porque durante 4 anos o Bolsonaro questionou, sim, o resultado das urnas, do outro lado tem também a supremocracia. E aí a gente tem que ver até onde vai essa corda, né? A história no Brasil, ela é sempre reescrita, o Supremo agora está no poder, está contando a história, mas daqui a 4 anos a gente sabe o que acontece no Brasil, né? A Mônica Rosenberg está pedindo a palavra aqui, a Deise disse que está chegando na cozinha do Planalto, mas quando chegou na cozinha do sítio de Atibaia não deu nada. Como é que você quer falar? Justamente, o que eu queria falar é, você citou que nós estamos seguindo os Estados Unidos, que a gente está fazendo o que os Estados Unidos fez há 6 meses. A minha visão é de que nós estamos seguindo a Itália, a Operação Mãos Limpas deles, que virou pizza, e nós, tantos anos depois, estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Exato. Então, eu queria perguntar então para vocês, 30 segundos cada um, alguém se lembra de alguma grande escândalo que deu na mídia, que deu em alguma coisa? Para tudo, depois que a mídia desaparece, todo mundo perde o interesse, e ali o que parecia ser prova vai desaparecendo, se esvaindo. E aí é o que a Deise falou, é o país dos espetáculos e da pouca efetividade, né? Hoje nós estamos perseguindo esse objetivo. Bolsonaro, por imprudência dele, falta de habilidade, sei lá, colocou-se numa situação de antagonismo com instituições. Ô Capês, deixa eu só te interromper, mas é justamente para corroborar o que tu está falando. Tem um estudioso da comunicação, que é o Giuseppe Minini, e ele fala muito nos livros dele, a mídia constrói e destrói deuses num ritmo vertiginoso. Então agora é a vez de Bolsonaro. Como eu falei, daqui a 4 anos pode ser o Supremo, pode ser outro ser. Me permite só trazer um olhar concordando com tudo que vocês estão falando, inclusive quanto mais com o que a Mônica falou lá atrás, do campo jurídico e político, sem o campo jurídico, que eu concordo em gênero, número e grau com o que foi dito, mas no campo político, igual acontece nos Estados Unidos com o Trump, que apanhou, foi inclusive fichado, voltou e agora está líder nas pesquisas. Se nada acontecer, nenhuma hecatombe, é presidente norte-americano, novamente. Então, bater no Bolsonaro como está batendo no Bolsonaro agora, politicamente falando, mancha uma imagem, mancha. Colocar o Valdemar lá e dificultar a comunicação, inclusive dos advogados dele. Parece que não querem que os advogados falem entre si. Mas, gente, pode prejudicar a campanha, mas que pode fazer o Bolsonaro ainda se sobressair, pode.